E aí pessoal, Lucas Rocha aqui. Hoje eu vim dar uma aula bem rapidinha pra vocês porque tá de madrugada agora, são 12h12 da manhã e eu não tô tendo muito tempo esses dias, então resolvi gravar agora de madrugada, que é o tempinho que eu tenho. Então vamos lá, sem muita delonga. Tá, primeiro a gente vai vir aqui, a gente vai selecionar o nosso body. Eu não sei se eu consigo tirar essa fotinha daqui. Bom, vou ficar aqui. A gente vai vir aqui, vai clicar no nosso body e vai selecionar o nosso Body All Pages aqui no nosso Selector. E vai ajustar a fonte para 16 e vai escolher aqui. Eu esqueci de importar as fontes, então aqui só está aparecendo as fontes que já vem padrão no Airflow. A gente vai selecionar a Lato, que é a melhorzinha dali. Por enquanto é isso. A gente volta aqui no Body, Ctrl K. Eu vou ir um pouco mais rápido também, não vou explicar muito explicadinho as coisas. Se vocês ainda não conhecem muito bem o Airflow, assiste os outros vídeos que eu já postei aí no canal. Se inscreve no canal também, não esquece, deixa o like se você gostar do vídeo, porque ajuda muito o canal. Eu tô parado aí há um tempo, mas tô querendo voltar a fazer vídeo para vocês. Se vocês acharem que os vídeos estão ficando legal, comenta aí que eu continuo fazendo. Enfim, vamos voltar aqui. Hoje eu vou fazer um exemplo de sei lá, de um site de carro, de lava rápido. Tô inventando aqui agora, só para usar como exemplo. Então a gente vai no nosso body, Ctrl K para abrir a nossa barrinha de busca e a gente vai colocar uma section aqui no nosso body. Nessa section a gente vai dar uma classe para ela, vou chamar ela de section. E aqui eu vou dar 10 pixels de padding na direita e na esquerda. E deixa eu pensar. Por enquanto vai ser isso. Eu vou apagar essa. Esse aqui tá sendo os meus. Foram as únicas mudanças que eu fiz nessa classe. Então vou apagar aqui agora. Eu vou colocar Hero Section. Tá? Então aqui na minha Hero Section, ela vai ser um flex. Que eu vou colocar tudo centralizado. Eu quero colocar dentro da minha section. Eu quero colocar. Vai ser o nosso container. Então, o maximum width dele vai ser 1100 pixels. Para ele tá essa crescida aqui, eu vou dar um nome para ele, vai ser meu container. Eu não sei nem se estou escrevendo certo em português, normalmente escrevo em inglês. Se eu estiver escrevendo errado em português, aí me perdoe. Então, tá. Agora a gente vai fazer o que? Deixa eu pensar. A gente vai fazer um layout que vai ser um quadrado aqui com um texto. Vai ter um heading, um parágrafo e um botão. E aqui do lado a gente vai pesquisar uma imagem que eu ainda não coloquei nada aqui nesse arquivo. Esse arquivo tá novinho, ó, acabei de abrir. Então aqui no nosso container a gente vai jogar uma grid, tá? E essa grid eu vou dar um nome para ela de... Eu gosto de fazer assim, eu coloco hero e eu dou coloco dois riscos embaixo, esqueci o nome, tracinho embaixo. E coloco o que é. Então aqui hero, dois tracinhos, e o que é hero grid, tá? Aí eu vou aumentar essa grid, eu vou apagar uma linha, eu vou deixar duas colunas, como tá aqui. Com a nossa grid selecionada, tá, eu esqueci, vou selecionar aqui o nosso hero section, e eu vou dar vou selecionar aquela nossa classe que a gente tinha criado, section. Eu posso até dar um nome diferente para isso aqui, eu vou colocar aqui, section padding. Eu esqueci como é que é padding em português, na imagem, Bom, vai ficar padding mesmo. É como se fosse uma margem interna, o padding, tá? Então, vamos deixar aqui, selecionar a nossa grid. Aqui com a nossa grid selecionada, a gente vai jogar
div aqui desse lado. A gente seleciona a grid de novo e adiciona uma outra div desse outro lado. Desse lado aqui, nessa grid, vai ser uma flexbox, e ela vai estar centralizada. Então eu vou colocar aqui dentro, vou colocar um heading. Quando vocês forem, aqui eu coloquei um H1, tá? Que isso aqui é coisa de SEO. Se vocês não conhecem H1 até H6, é legal vocês darem uma pesquisada, porque é muito importante na hora de ranquear aí o seu site no Google, no Bing e sites de busca, né? Então a gente vai vir aqui nesse heading, vai selecionar aqui todos os headings. Isso aqui significa todos os headings, quer dizer que todas as mudanças que eu fizer agora vai estar afetando todos os headings H1 que eu colocar no meu projeto. Isso aqui, então, é bom porque eu deixo meu projeto padronizado. Então, todos os meus headings H1 podem ter o mesmo tamanho. Eles podem ter de tamanhos diferentes também, se você quiser. Mas é legal para você não ter que ficar toda hora que você for colocar um heading, ter que ficar estilizando do mesmo jeito que você está estilizando os outros. Se você estilizar assim, globalmente, é mais fácil para você depois, facilita a sua vida. Então aqui ele está com 38, eu vou colocar um 42 de tamanho. Aqui eu vou dar um tamanho de 1.2. Quanto maior a fonte, menor a altura precisa ser, tá? Então, por exemplo, assim, você tem uma fonte muito grande, ela não precisa ter uma altura, essa altura aqui, ela não precisa ser muito grande. Essa altura, ela é menor, conforme a fonte é maior, essa altura pode ser um pouco menor. Se essa fonte aqui fosse um 18 ou um 12, por exemplo, essa altura aqui tinha que ser 1.6, 1.8, tá? Deixa eu ver aqui, então aqui eu vou colocar seu carro, sei lá, um título, seu carro super limpo, sei lá, um título agora, esse título tá horrível. Uma outra coisa, quando você está fazendo um website para alguém, você tem algum cliente, você está fazendo um website para eles, é muito importante você ter um layout legal e tudo mais, mas a coisa mais importante do website é a copy, ou seja, são os textos que estão dentro do website. Porque quando você está criando um website para o seu cliente, a verdade é que ele tem um objetivo que ele quer alcançar. Ele não quer ter um site porque, eu quero ter um site, eu acordei da cama hoje, agora eu quero ter um site. Não. Ele, normalmente, os motivos, ele pode ter milhares, mas normalmente, ou ele quer fazer mais dinheiro, ou ele quer ter mais cliente, ou ele quer ter mais tempo livre, então ele quer um website que fique trabalhando para ele 24 horas, enquanto ele pode curtir mais com a família dele. Então, quando você está com o seu cliente, você tem que descobrir qual que é o objetivo dele, qual que é o momento da empresa dele, e direcionar o seu conteúdo para atingir esses objetivos, entendeu? Então, assim, como por exemplo, no começo eu vejo quem tá começando com web design, eu vejo que o pessoal é muito de, eu vou montar esse layout para ficar bonito, não sei o que, não sei o que lá. E só que eles não tomam o cuidado certo com o conteúdo, com o que tá escrito na página. Então, se você tá começando agora, se quer ser um web designer, quando você está começando um projeto, você não vai pular direto para a parte que nem eu estou fazendo aqui. Eu já vou pular, já vou fazer o visual do site. Não. Eu estou fazendo isso aqui agora para ensinar vocês a mexer nessa ferramenta, no Webflow. Não é assim que eu faço, que eu trabalho com o cliente. Primeiro você tem que entender o que o cliente realmente quer alcançar com o website. Você tem que entender quem são os clientes do seu cliente, ou seja, quem vai estar usando o website. Então aqui, por exemplo, eu estou usando o exemplo de uma empresa que lava carros aqui. E aqui eu não fiz nenhuma pesquisa, então só da minha mente aqui agora. Eu acredito que eles queiram eles queiram que o site deles façam mais gente ir para o lava rápido deles. Ou seja, eles precisam
mostrar o endereço de uma maneira fácil para os usuários deles, eles precisam fazer as ações, por exemplo, eu quero que o meu cliente ele ligue para mim, então tem que ter um telefone sempre visível ou um botão para o WhatsApp, entendeu? Esse tipo de coisa você só vai definir depois que você conversar com o seu cliente, que você souber o que ele realmente quer. Então vamos voltar aqui para o Airflow, porque senão eu me empolgo falando aqui sobre experiência do usuário e copyright, enfim. O que eu tô querendo dizer é o quê? Quando você está começando, aprende mais sobre conteúdo, sobre criação de conteúdo. Não fica só vou fazer um layout, vou fazer um botão bonito, vou fazer, entendeu? Tenta entender o que realmente vai ser de valor pro seu cliente. Enfim. Então aqui a gente vai colocar, eu tô colocando qualquer frase aqui para mostrar para vocês como é que funciona. Eu vou colocar aqui um parágrafo. Vou fazer disso aqui um flex vertical. Tá vendo que agora já vai ficar um em cima do outro. E aqui dentro da nossa div eu vou colocar um botão. Então tá ficando mais ou menos. Já tá tomando um formato. O que acontece aqui? A gente está colocando, vocês podem ver que a gente colocou um título, um parágrafo e um botão dentro de uma outra caixa. Ela não está diretamente dentro da grid. Ela está dentro, tá vendo? Ele está dentro desse div block e o div block está dentro dessa grid. Esse div block eu vou até renomear ele. Uma outra dica para vocês: sempre renomeiem os seus elementos no Airflow, porque senão depois é muito fácil de você acabar criando uma porrada de classe e se perder inteiro no projeto. E por organização, eu sei que parece um pouco desperdício de tempo, parece que quando você não nomeia as coisas, você consegue trabalhar mais rápido, mas isso aí só vai te ferrar lá na frente. Então a gente vai colocar aqui, a gente pode colocar um hero de novo, ou melhor, eu gosto de colocar assim, hero grid, aí 2 underlines, aí eu coloco aqui, pode ser left block, tá? Então aqui é o bloco da minha esquerda. Então eu faço a mesma coisa com esse aqui. Hero grid underline right block. Tá. Então agora eu acho que fica melhor. Opa, mudei a coisa errada aqui. Eu acho que fica melhor você ficar alinhando na esquerda. Então, o que a gente tá fazendo aqui agora? Deixa eu ver o que eu quero mais colocar. Tá, o meu container, eu vou dar um padding dele aqui de 10, de 20 de cada lado. Então ele ficou mais centralizadinho agora. A outra coisa que eu tenho que fazer é clicar aqui no meu container e centralizar ele, tá? Tá aqui desse lado, então a gente vai adicionar a nossa imagem, Ctrl K, imagem, tá, eu tenho que, eu vou baixar uma imagem aqui, deixa eu ver, tá, eu baixei uma imagem aqui qualquer no Google, não é minha, tá, então se vocês conhecerem o dono, enfim. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o meu parágrafo também, eu vou fazer aquele mesmo esqueminha. Clico no parágrafo, venho aqui, todos os parágrafos e digito por aqui. Então eu quero que aqui já tá com o tamanho que eu quero, 16. E a altura tá legal também. Ele já tá arrumado, eu já tinha arrumado, eu esqueci. E aqui eu vou dar uma classe, eu vou chamar de botão
primário. Esse botão primário, eu vou dar um padding nele aqui, uma borda interna de 40 em cada lado. E 15 em cima e 15 embaixo. Isso aqui ficou um pouco grande, esse botão, mas não tem problema, é só um demonstrativo. Então eu vou dar uma bordinha ele. E eu vou fazer uma coisa agora, eu vou dar uma cor para ele. O que a gente vai fazer aqui? O que a gente está fazendo? A gente está criando uma cor global. Então quer dizer o quê? Que essa cor ela vai ficar salva aqui, ó. Tá vendo esse azulzinho? Ela ficou salva. E eu não vou dar um nome de azul aqui, eles já te dão uma sugestão de nome. E normalmente o que eu faço é o que? Eu não coloco o nome da cor. Eu coloco para que ela está sendo usada. Então nesse caso ela é a minha cor primária. Então, aqui, por exemplo, vamos supor que eu queira mudar. Ah, agora a minha, sei lá, essa não vai ser a minha cor primária, vai ser uma outra cor. Então eu venho aqui e só mudo a cor, vai ser agora esse vermelho, a minha cor primária. Então, eu não tenho que ficar mudando o nome aqui, só mudo a cor. Então, bom, vamos deixar esse vermelho aí por enquanto. Deixa eu ver. Eu vou selecionar a minha hero. E eu vou dizer que essa hero, ela tem que ter uma altura de 80% da altura da página, da tela do usuário. Então ela vai vir, ó, tá vendo até aqui. Se eu coloco 100%, ela vai tomar toda a minha tela. Então, tá. Agora eu vou adicionar, vou clicar no meu body aqui de novo e eu vou adicionar um navbar que eu esqueci de colocar. E eu vou colocar ele aqui em cima. Tá, deixa eu ver como é que tá ficando. Aqui seria onde ficaria nosso logo. Eu vou dar a nossa classe aqui para esse botão. Então ele já copia a nossa classe ali. Tá. O sitezinho tá ficando bem feinho, mas não é. Deixar ele bonito não é o nosso objetivo hoje. Eu vou dar vou colocar um fundo meio cinzinha nele. Sim. Que eu não sou muito fã desse branco. Eu não gosto de colocar o site com aquele branco total, porque é um pouco, estressa um pouco a vista. Muita gente pode mexer no seu website à noite ou até na cama antes de dormir. Então não é muito legal se deixar com aquele branco que queima os olhos. Tá, então vamos continuar. Então essa aqui foi a nossa primeira section. A gente tem um botão aqui. Esse botão poderia ser qualquer coisa. Podia estar escrito aqui. Agende limpeza, sei lá, uma limpeza, sei lá, alguma coisa assim. Gente, sua limpeza. Pode ser alguma coisa assim. Normalmente, quando a gente vai fazer esse botão, a gente chama de CTA, né? Ou CTA, que é o botão Call to Action, que é a ação que a gente quer que o nosso usuário faça. Então, se aqui fosse um site, por exemplo, de, sei lá, advocacia. Então, eu converso com o meu cliente fala assim, Lucas, o nosso principal objetivo é que o usuário que entre no site, ele clique no botão e agende uma reunião com a gente para a gente conversar, ver se a gente é se a gente pode ajudar a pessoa e tudo mais. Então esse botão aqui seria alguma coisa, por exemplo, agende uma reunião para saber se somos uma boa combinação. Não precisa ser isso, o que eu falei
da cabeça e você não quer colocar uma frase muito grande nesse botão também. Mas você quer ser muito óbvio com o seu usuário sobre o que esse botão vai fazer. Então aqui, por exemplo, agende uma limpeza para seu carro. Não tem ambiguidade nesse botão. A pessoa sabe, olha, se eu clicar nesse botão, eu vou estar indo agendar uma limpeza para o meu carro. Porque isso aqui, pelo que dá para ver, tá vendo que essa imagem ela é bem sugestiva também com o objetivo do meu site? Ela é bem óbvia. Quer dizer, todo o meu conteúdo do meu site, ele tem que ser voltado para esse meu objetivo. O meu objetivo é o quê? Eu quero que eles agendem uma limpeza e que depois que eles agendem isso, eles tragam um carro para o meu estabelecimento para a gente fazer o serviço. Então, vocês têm que sempre ter isso em contexto. Qual que é o objetivo do meu usuário? Qual que é o objetivo do meu cliente? O que ele quer alcançar com esse website? Então, aqui vamos criar uma outra section. Eu vou fazer agora uma coisa diferente que eu não sei se eu mostrei para vocês nos outros vídeos. O Webflow ele adicionou essa página aqui que são os layouts. São layouts pré-prontos já para você só clicar, puxar e editar. Então, vamos usar aqui que vai ser esse aqui, Card Sections. Então, a gente joga para o nosso body, joga esse lá embaixo. Então, aqui como você pode ver, ele já até seleciona, quando ele me dá esse layout, ele já tem até os headings, ele tem os parágrafos, e os parágrafos e os headings já vêm, se você já tiver editado eles globalmente, como eu ensinei, eles já vêm editados do jeito que você editou. Então, aqui poderia ser lá, aqui poderia ser conheça o time. Uma outra coisa em questão aqui ao conteúdo. Eu estou fazendo essa aula, eu sei que era para ser mais sobre o Webflow, mas é que eu vejo muita gente com dificuldade no começo sobre, eu peguei, tem um cliente agora e ele quer que eu faça um site para ele, ele é, sei lá, ele tem uma padaria, ele quer que eu faça um site para ele. Só que eu estou perdido com o conteúdo, o que que eu faço? Então, na minha experiência, uma coisa que é legal você fazer é você ir em outros sites da concorrência do seu cliente e ver um pouco sobre o conteúdo que eles estão postando, o que está acontecendo. Então você vai lá no Google, você vai pesquisar o termo do seu cliente, né? Então, por exemplo, se é uma padaria em São Paulo, a padaria em São Paulo, você vai ver quais são os primeiros resultados orgânicos que tem e você vai tentar aprender com esse site o que eles estão fazendo certo. E uma outra coisa assim, conteúdo de website vocês têm que entender. Ele tem que ter eu tô falando isso, mas é porque eu tô batendo nessa tecla, mas é porque o pessoal parece que não leva a sério. O conteúdo do seu website, ele tem que fortalecer o seu objetivo. Então ele tem que apoiar o seu usuário de certa forma que ele consiga persuadir e ajudar o seu usuário a tomar uma ação no seu website. Então, assim, o conteúdo escrito tem que ser persuasivo e eu não estou dizendo persuasivo da maneira de enganar, não, mas você tem que ter um conteúdo que você mostre para a pessoa. Olha, isso aqui é bom para você por causa disso, você vai ter mais tempo para passar com sua família, você vai ganhar mais dinheiro, coisas assim que mexam com a emoção do cliente do seu cliente, entendeu? Então, quando você faz um website assim, vai ser muito mais fácil para os usuários eles converterem. Então aqui a gente, aqui a gente tem nossa, eu vou apagar um desses parágrafos. Então esse parágrafo aqui eu vou colocar aqui, colocar o time, dois underlines, parágrafo. Ops, eu escrevi em inglês, parágrafo.
em inglês mesmo. E aqui eu vou dar uma margem um pouco maior aqui, de 20, 40, deixa eu ver. 40 tá decente. Então aqui a gente vai ter seria o nosso motivo 1, nosso motivo 2 e nosso motivo 3. Então aqui, outra dica de conteúdo. Tenta não focar nas features do seu cliente. Então, se o meu cliente, ele consegue lavar seu carro super rápido porque ele usa uma tecnologia, sei lá o quê. Então, assim, o usuário, a pessoa que está querendo que o carro seja lavado, ela não se interessa muito pela tecnologia que vocês vão estar usando. Agora, ela se interessa por um serviço rápido. Se vocês conseguem vocês conseguem limpar o carro dela muito rápido, isso vai ser de muito valor. Então, vale mais a pena você colocar assim, o seu carro limpo em 1 hora, coisas assim, coisas que vão impactar a vida do seu cliente. Não fica falando muito, por exemplo, eu sou web designer. Se eu tiver um website, se eu fizer um website para conseguir clientes, eu não vou ficar falando sobre as minhas características ou os meus hobbies ou coisa assim. A pessoa não liga. A pessoa que está indo me contratar, ela não liga. A única coisa que ela quer é resultado. Ela quer saber da vida dela e como eu posso ajudar a vida dela a ficar ou mais fácil, ou mais. Ou ajudar ela a ganhar mais dinheiro, ou gastar menos dinheiro. Então, tem alguns objetivos que são muito mais fortes e persuasivos na hora de você convencer um cliente a fazer alguma coisa. Então, porque assim, se eu tiver um site aqui, se eu fizer esse site aqui e o conteúdo dele for só falando da minha empresa é a melhor, porque eles têm os melhores, porque a gente tem a melhor equipe, não sei o quê. Isso eu tô falando de mim, isso eu tô falando da minha empresa. Não vai ter tanto impacto quanto se eu usar esse site para falar como eu vou ajudar a vida do meu cliente, da pessoa que está querendo trabalhar comigo. Então, dica de conteúdo é isso aí para vocês também. Aí a gente vai vir aqui, era para ser uma aula rápida isso aqui, eu acabo falando e falando e falando. Pessoal, vocês me desculpem. Então, deixa eu ver aqui, a gente pode colocar um feature também, onde a gente fala um pouco mais sobre o serviço. Uma outra coisa que é legal também é você deixar esse botão aqui que eu já coloquei, eu não falei muito sobre ele, que vocês estão vendo que eu tenho um navbar fixo aqui, é um menu que ele está sempre me seguindo. Então ele começa lá no topo e eu vou descendo e ele vai me seguindo. E aqui eu coloco um call to action, um botão. Sempre coloco. Não precisa ser um botão, mas eu sempre coloco uma ação pro usuário fazer. Ela está sempre aqui. Então, por exemplo, isso aqui poderia ser um telefone, se o objetivo do meu site é que o cliente me ligue, então eu posso colocar um telefone aqui que ele vai estar sempre visível para o meu usuário. E eu continuo colocando nas minhas sections calls to action. Então eu vou vir aqui, eu vou copiar esse botão, e eu vou colar ele aqui dentro. E o que acontece? As pessoas elas têm que ser lembradas que elas têm que tomar uma ação. Então, assim, se eu começo aqui no site, tem esse call to action aqui, eu vou descendo, vamos imaginar que não tem esse botão aqui, e eu vou descendo o seu site, vou descendo o site, vou descendo o site, vou descendo o site, li tudo, não teve mais call to action, às vezes o usuário até esquece o que ele tinha que fazer. Então, assim, é legal você, além de ter esse botão super óbvio aqui na cara do usuário, você também ter lembretes enquanto
enquanto o usuário está scrollando pelo seu site. Então aqui você colocaria uma foto, tudo mais. E agora eu vou colocar um footer aqui só pra gente ir finalizando, porque já tá muito tarde. E eu já nem sei quanto tempo de vídeo eu gravei. Então aqui eu só vou mudar deixar um cinza só pra ficar um pouco mais evidente. Então, pessoal, acho que foi isso. Eu fiz essa aula bem rápida para falar mais sobre essa parte do conteúdo, dessa parte de como abordar um novo projeto quando você está pegando. Uma outra coisa que eu vejo muito também é quando você está começando, que você vai pegar um projeto novo. Nunca peguei nenhum cliente, agora vou trabalhar com um cliente. Primeira vez. Deixa eu só dar porque isso aqui tá me irritando, esse negócio tão perto um do outro assim. Só dar uma afastada, alguma coisa assim. Esse design aqui. Voltando ao que eu tava falando. Eu vejo muita gente quando tá começando a trabalhar como web designer, aí ela pega um trabalho, vamos usar o exemplo da advocacia de novo. Então, peguei um trabalho, um advogado, quer que eu faça o site para ele, e acaba que você não faz as perguntas, você não faz muitas perguntas para o advogado, então depois você não sabe quem que é o cliente que o advogado está querendo atrair, você não sabe muita coisa sobre o escritório do advogado, como horários de trabalho, Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer quando você está com um cliente novo, faz uma porrada de pergunta. Tenta descobrir tudo sobre o trabalho do cara, sobre o trabalho do seu cliente. E depois que você achar que você entendeu mais ou menos, não tenta montar o site de uma vez. Porque, assim, você vai acabar, se você fizer alguma besteira, se você tiver entendido alguma coisa errada, você fizer o site todo de uma vez, sozinho, sem pedir feedback para seus clientes e tudo mais, vai acabar que muitas vezes você vai chegar no final do processo, vai entregar um site quase pronto para o cliente vai olhar e falar assim, não é nada disso que eu estava imaginando. Mesmo que vocês tenham discutido e que vocês tenham feito, sei lá, que você tenha até gravado o cliente falando que você queria daquele jeito, muitas vezes ele vai falar que não era aquilo, que não foi daquele jeito que foi combinado. Então, tenta sempre incluir ele no processo, tenta sempre estar junto com ele ali. Isso aqui é um processo, é um trabalho de colaboração, tá? E eu também, é isso, eu não vou ficar me alongando muito. Eu só queria lembrar vocês, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, vocês acham que vocês estão aprendendo alguma coisa, deixa o like, deixa o comentário também, fala para mim o que vocês querem aprender, se vocês querem ouvir mais sobre essa parte de gerenciamento de clientes, essa parte de crescer o seu negócio, de conseguir os seus primeiros clientes, se vocês ainda não têm nenhum cliente. Deixa aí nos comentários, fala para mim que tipo de conteúdo vocês querem e se vocês realmente estiverem gostando desse conteúdo, eu vou tentar trazer mais vídeos. Como eu falei, eu estava um pouco parado esses tempos aí. Mas não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, tentar fazer mais vídeos mais frequentemente. E se tiverem dúvida também, vocês podem deixar aí. Se alguém quiser, tiver dificuldade ou precisando de ajuda com algum projeto, me manda uma mensagem também, a gente vê o que eu posso ajudar. E é isso, pessoal. Obrigado, boa noite, boa madrugada aí para vocês. E até a próxima. Valeu.